Olá, eu sou a Bianca Cata Preta. Eu sou farmacêutica e epidemiologista e professora de epidemiologia na Universidade Federal do Paraná. Nesse vídeo você vai aprender como acessar a base de dados DataSUS e calcular indicadores básicos de saúde, como por exemplo taxa de mortalidade. Mas antes disso, vamos recapitular o que são sistemas de informação em saúde e ver quais são alguns exemplos desses sistemas. Vigilância em saúde é o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, com o objetivo de planejar e implementar medidas de saúde pública. E os sistemas de informação em saúde são essa estrutura capaz de viabilizar, de operacionalizar esse processo, que é fundamental para orientar o processo de tomada de decisão sobre ações que podem e efetivamente têm impacto na saúde da população. Existem vários sistemas de informações sobre saúde. Eu vou deixar aqui embaixo o link de site do Ministério da Saúde, onde vocês podem estudar sobre cada um deles em detalhes. Eu estou deixando aqui 4 exemplos, só para vocês terem uma noção da abrangência desses sistemas de informações que a gente agora está chamando de SIS. O primeiro deles é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC. O SINASC armazena informação obtida pela Declaração de Nascido Vivo de todos os nascimentos de todos os municípios do país a cada ano. O segundo deles é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM. Nesse sistema, a gente tem suspeita e confirmação de casos de tuberculose, malária, cólera, violência doméstica, entre outros. O Sistema de Informações sobre Mortalidade, que é o SIM, que armazena informações de mortalidade. Essas informações são coletadas através da declaração de óbito, que é, assim como a declaração de nascido vivo, de preenchimento obrigatório. E por fim, como último exemplo, eu estou deixando aqui para vocês o Sistema de Informação Hospitalar, que é o SIH, que é essencial para a área de saúde pública, porque ele é a ferramenta que registra todas as internações no âmbito do SUS. E isso possibilita, entre outras coisas, fazer o pagamento dos estabelecimentos de saúde. Muito bem, então agora a gente vai entrar no DataSUS, ver qual que é a cara dessa ferramenta e aprender a pegar essas informações para gerar indicadores de saúde. Então eu convido vocês a acessarem essa página aqui, datasus.saude.gov.br. Muito bem, então vocês entraram aqui no datasus.saude.gov.br. Esse aqui é o site, ele apresenta menus. Para o nosso exercício de hoje, eu vou descer a barra de rolagem até o Tabnet. É aqui que a gente vai entrar, então clica aqui em Tabnet. Ele vai começar a nos mostrar dados desses sistemas de informações. Na página inicial, você tem uma explicação sobre o Tabnet, o DataSUS, quais dados ele disponibiliza. Então, você pode depois ler com calma essas informações. E aqui embaixo, ao clicar em cada uma dessas abinhas, ela vai abrir os indicadores ou os dados que estão armazenados no DataSUS, tá? Então, por exemplo, quando eu clico aqui em assistência à saúde, você pode acessar dados de produção hospitalar do SIH, que a gente tinha comentado anteriormente. Tem dados epidemiológicos e de morbidade, olha o SIH aqui aparecendo de novo com dado de morbidade hospitalar, dados do SINAM, aqui especificamente casos de AIDS. E para o nosso exercício, a gente vai clicar em estatísticas vitais, vai aparecer aqui, ó, nascidos vivos, que é o SINASC, e a gente vai clicar em mortalidade. Ao clicar em mortalidade, vocês vão ver essa tela aqui, que vai dar algumas opções para nossa escolha. Mortalidade geral, mortalidade por causas evitáveis na população de crianças de 0 a 4 anos
e assim por diante. Para o nosso exercício, vamos clicar aqui em óbitos por causas externas. Causas externas como acidente de trânsito, violência de outro tipo, como homicídio e etc. Depois que a gente escolheu os óbitos por causas externas, a gente vai escolher aqui a abrangência geográfica. E aí, se você tiver interesse em dados de um estado específico, por exemplo, você pode selecionar esse estado. Para o nosso caso, eu vou clicar aqui em Brasil por região e unidade da federação. E ele vai abrir o Tabnet. O Tabnet vai gerar dados em tabelas. Então, a gente precisa escolher aqui qual informação a gente quer que esteja nas linhas da tabela, qual informação a gente quer que estejam nas colunas. Vamos escolher aqui na linha unidade da federação, então ele vai mostrar cada linha um estado do Brasil, e na coluna, vamos escolher aqui ano do óbito, porque eu quero fazer uma análise de tendência temporal, ver como que essa taxa de mortalidade está se comportando ao longo dos anos. Em relação ao conteúdo, vamos selecionar aqui óbitos para residência. O período que a gente vai analisar aqui pode ser qualquer período que você deseje. Eu vou escolher alguns anos aqui, clicando em Shift no meu teclado e apertando a setinha para baixo. E aí ele vai escolher 2021, 2020. Eu vou até onde eu quiser. Para o nosso exemplo, eu vou parar aqui em 2017. Feito isso, eu desço a barra da rolagem e clico aqui em Mostra. E aí, olha só, ele vai me mostrar essa tabela de óbitos por ano do óbito, segundo unidade da federação, do jeito que eu pedi. Cada linha é uma unidade, um estado, né? Em cada coluna eu tenho um número de óbitos em cada um desses anos. Então, por exemplo, no Brasil, em 2017, nós tivemos 158.657 óbitos por causas externas. Nesse mesmo ano, em Rondônia, tivemos 1.458, no Acre, 820, e assim por diante. Isso para todos os anos que eu selecionei, tá bem? Da maneira que ele apresenta aqui, a gente não consegue trabalhar com esses dados. Então, eu vou pedir para ele me gerar um arquivo em Excel, que está aqui, ó, cópia como .csv. Se você clicar aqui, ele vai baixar esse dado, eu já vou abrir aqui para vocês verem. Está aqui, e ele aparece no Excel, do jeito que a gente estava vendo ali no Tabnet, tá? Então, a primeira coluna aqui, que é a coluna A, é a unidade de federação, e depois, cada uma dessas colunas são os números absolutos de óbitos por causas externas em cada um dos anos. Vou deixar esse dado aqui, porque só com o número absoluto eu não tenho como calcular a taxa de mortalidade. Afinal de contas, a taxa de mortalidade é a divisão, é a razão entre o número de óbitos e o total da população. Então, aqui eu tenho o número de óbitos por estado e por ano. Agora a gente vai atrás da informação de população para cada estado e para cada ano. Então, a gente vai voltar ali no Tabnet. Eu só vou voltar aqui, e aí a gente vai nessa setinha aqui de demográficas e socioeconômicas, e a gente clica em população residente. Novamente, a gente tem algumas opções aqui, né, para selecionar. Então, tem dados de censo, e isso é atualizado de tempos em tempos. Então, pode ser que quando você esteja acessando o site, vendo essa aula, essas opções tenham mudado, tá? Não tem problema, você escolhe a que você achar mais adequada. Aqui eu vou selecionar essa projeção aqui da população. E, novamente, ele vai abrir o Tabnet e eu vou escolher o que eu quero nas linhas e nas colunas. Na linha, eu vou escolher unidade da federação. Na coluna, eu vou escolher o ano, lembrando, né, para ficar equivalente à tabela que eu já tenho. E no período escolhido, eu vou, de novo, escolher os mesmos períodos que eu tenho ali na minha tabela. 2021, 20, 19,
18 e 17. E aí eu vou clicar aqui em mostra. E agora eu tenho a população em cada estado brasileiro, em cada ano selecionado. E novamente eu vou pedir para ele gerar um CSV, que aqui no meu computador já está abrindo como Excel. Se precisar, você adapta aí conforme o que o teu computador está apresentando, tá? Então, tá aqui, ó. Me gerou um Excel com os dados que eu preciso. Então, Rondônia tem essa população em 2017, em 2018, 19, etc. Eu vou copiar esses dados aqui. Se você tem mais familiaridade com o Excel, você pode fazer isso através do PROC-V, né, que é uma fórmula. Mas em termos, só para simplificar, eu vou deixar essa... eu só vou apenas copiar e colar, tá? Então, eu preciso garantir aqui que os meus estados sejam equivalentes. Então, na linha 5 é Rondônia, na linha 6 é Acre, e assim por diante, tá bem? Então, agora eu tenho a informação do número de óbitos por ano e por estado da federação, e eu tenho também a população por estado e por ano, e com isso eu posso calcular a taxa de mortalidade. Eu vou abrir mais esse Excel, vou gerar outras colunas aqui e eu vou calcular a taxa de mortalidade por causas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou copiar os anos aqui e eu vou simplesmente pedir para ele calcular essa taxa. Eu vou informar a fórmula para ele. Eu clico aqui no campo de fórmula, a taxa de mortalidade é calculada como o número de óbitos dividido pela população, multiplicado, no nosso caso aqui, por 100 mil, mas você pode fazer por 10 mil, por exemplo, algum número que seja interpretável, tá? Eu vou diminuir aqui o número de casas decimais e eu vou pedir para ele copiar essa fórmula para todos os anos e para todos os estados, olha só. Rapidinho, a gente tem que em Rondônia, em 2017, a cada 100 mil pessoas, 83,9, não existe 83,9 pessoas, né? Então, 84 pessoas morreram por causas externas. E essa taxa caiu para 73, depois se manteve em 73, 2018 e 19, 77, eu estou arredondando aqui, 2020, e 82 para cada 100 mil habitantes em 2021. E agora eu consigo comparar essas taxas de mortalidade e perceber quais são os estados, podemos dizer, de certa maneira, mais violentos. Então, a maior taxa de mortalidade em 2017 foi no Ceará. E agora vocês conseguem interpretar esses dados aqui, porque agora eles são comparáveis. Quando eu digo que as taxas agora são comparáveis, vale a gente fazer algumas ressalvas aqui, né? Para a gente comparar taxas de mortalidade de lugares diferentes, a gente precisa considerar, entre outras coisas, a pirâmide etária, né? Como é que é a distribuição etária daquelas populações. A gente também pode considerar a distribuição de sexo. Então, a coisa pode ser um pouco mais complicada do que isso. Mas agora vocês viram como acessar o DataSUS, o Tabnet, como exportar esses dados e fazer operações simples, como calcular uma taxa bruta de mortalidade. Se ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, escreve aqui que a gente continua conversando. Até a próxima!